para fazer outros cursos, né? Para a gente dar alguma capacitação e a gente utilizar esse material aqui. Se vocês permitirem. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Meu nome é Elizabeth Venâncio, sou chefe da seção de Relações do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás. Sou formada em Filosofia, bilíngue e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás. É muito bom ter todos vocês aqui para a gente discutir um tema tão relevante, que é a questão da mediação coletiva de trabalho. Nós vamos fazer em bloco. Primeiro eu vou dar uma explanada geral para vocês do que se trata o Ministério do Trabalho, como é que se dá a mediação, como é que ocorrem as tratativas dentro de uma reunião de mediação, quais são as técnicas que a gente utiliza, né? E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de vocês já se encontraram em uma situação de conflito imponderável, aquela situação de conflito muito difícil de ser resolvido? E quais são as suas expectativas em relação à mediação coletiva de trabalho? Se vocês pudessem se identificar para mim, dizer um pouquinho a instituição de vocês e se vocês já participaram de alguma mediação, qual foi a impressão que vocês tiveram dessa mediação? Seria muito bom para a gente começar essa conversa. Quem gostaria? Se pudesse vir aqui. Não? Bom dia a todos, a todas, toda. Bom, eu sou Paulo Sérgio, sou assessor jurídico do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Goiás. É a rede que atende a rede particular de ensino. Nós tivemos uma experiência agora, pela primeira vez, a mediação, com você inclusive, que foi no início de julho. Tivemos a primeira reunião com o SEMESC, né, que é a instituição, que é o sindicato patronal das faculdades particulares. E foi muito bom a gente ter esse primeiro contato com a DRT na mediação, embora a gente percebesse que o sindicato patronal ele não queria muito chegar num denominador comum conosco. E tanto é que a questão que se pegava naquele momento, naquela mediação, era a respeito da contribuição assistencial. Não sei se você se recorda, Beth. E que depois de 4 meses, a data base nossa é maio, depois de 4 meses de intensas conversações, o nosso sindicato resolveu abrir mão da cláusula da contribuição assistencial em prol dos trabalhadores da nossa categoria que estava há 4 meses sem receber seu aumento de salário, as bolsas de estudo, os benefícios que só são conquistados através da convenção coletiva. Mas, de um modo geral, foi-se muito importante, salutar a mediação do Ministério do Trabalho, porque abriu nosso campo de visão, né, de como fazer uma negociação coletiva. Entendeu? Obrigada. Mais alguém? Não? Bom, então, deixa eu passar esse slide aqui. Eu acho que todo mundo aqui talvez, não sei se vocês todos são sindicalistas, não são? Vocês conhecem a estrutura do Ministério do Trabalho. Eu só ia falar um pouquinho para vocês a questão, por exemplo, do que vocês podem encontrar no Ministério do Trabalho que possam auxiliar vocês. Por exemplo, no setor de segurança e saúde no trabalho, vocês podem obter informações sobre toda a legislação das NRs, um ambiente seguro, um ambiente Tudo bom? Bom dia. Um ambiente de saúde mesmo, né? Então, nós temos auditores fiscais do trabalho, a chefe do setor é a Jaqueline Félix, ela atende, por exemplo, questões
de dúvidas sobre EPI, dúvidas sobre acidente de trabalho, ela faz análise de acidente de trabalho também, para verificar se naquela empresa poderá ocorrer outros acidentes. Então, é uma análise preventiva. Por exemplo, o sindicato tem alguma pendência em alguma empresa que ele acha que realmente lá pode ocorrer algum problema, algum acidente de trabalho e tal. Eles podem verificar junto à superintendência se já existe algum processo, alguma análise de acidente com relação àquilo, né? O setor de inspeção do trabalho cuida basicamente da parte de legislação trabalhista, né? Nós temos o trabalho escravo, trabalho infantil, inserção de menores aprendizes, temos a questão dos PCDs, né? Inserção de deficiente físico, tudo isso trabalha. O chefe do setor é o Arnaldo Bastos, tá? O certificação da entidade sindical. A entidade sindical, ela possui autonomia e ela tem a unicidade nos locais como os municípios, né? Então, eu quero criar então um sindicato aqui. Então, une-se as pessoas, fazem a documentação e cria-se um sindicato se não houver ali na base territorial nenhuma outra categoria daquele sindicato. As informações sobre o mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho ele possui várias ferramentas que podem ajudar. Por exemplo, o CAGED, que ele dá mensalmente todos os empregos, né, demissionais, admissionais. Temos a RAIS, que ela é anual. Você pode verificar uma série de questões ali no mundo do trabalho. Por exemplo, você pode olhar se as pessoas de tanta e tanta idade, a faixa etária, trabalham em quais locais. Então, ela tem uma série de informações que talvez sejam úteis para você na hora de fazer uma análise de mercado, né? E a questão da mediação coletiva de trabalho. A mediação coletiva de trabalho, ela é um serviço que o Ministério do Trabalho disponibiliza para que tanto a área patronal quanto o laboral consigam entrar no entendimento melhor, né? Essa mediação nossa, você tem acesso a ela através do sistema mediador, né, e o sistema SEI. Você entra no sistema mediador, coloca toda a documentação, todas as informações, né? E aí lá vai estar escrito qual que é o problema, e você especifica exatamente qual que é o problema, e aí nós marcamos uma mediação coletiva que é realizada lá na superintendência, tanto presencial quanto online. A maioria depois da pandemia, né, tem se preferido muito a questão online, porque você ganha tempo, né? Para vocês conhecerem um pouquinho a questão das entidades sindicais, no Brasil atualmente nós temos 18.562 sindicatos em 2023. Foi uma análise feita pelo DIEESE que deu 18.683 sindicatos ativos. Desses, 13.026 são sindicatos de trabalhadores e 5.562 são sindicatos patronais. O que a gente pode verificar? Com a unicidade sindical, nosso país, nosso estado, nosso Brasil, né, tem mais ou menos 5.000 e poucos municípios. Se você fizer uma média, vai estar dando 2,22 por sindicato, o que é pouco, porque nós sabemos que em cada município, no mínimo de categoria que tem, é a saúde, a educação, a prefeitura, né, o trabalhador municipal. Então, no mínimo, seria 3, fora todas as demais categorias, como comércio, né, trabalhador rural. Então, aqui vocês podem observar que o trabalho rural, ele cresceu muito, os sindicatos de trabalhadores rurais, de laboral, né? Por quê? Porque a nossa pujança em relação à agricultura, né, a pecuária e tal, então,
se intensificou a criação de sindicatos nessa área. Em 1992, nós tínhamos 16% de sindicato rural. E hoje a gente está aqui com quase 27% de sindicato rural. Em contrapartida, os sindicatos da área da indústria fizeram diminuir. Eles estavam numa média de 20%, 23%, e agora estão só 16,7% do sindicato. Ou seja, muitos sindicatos estão sendo desativados, né, nessas áreas. E outros, como serviço, por exemplo, 27,2%, está mais pujante, né? Por quê? O serviço, a maioria, é mais nas capitais, então os sindicatos ficam mais nessas regiões de aglomeração. O setor público sempre mantém mais ou menos, né, o mesmo total, 20%, e outros, seriam outras categorias que não deu para especificar. O importante de vocês verificarem isso é a questão de saber como é que está o mundo do trabalho. A gente está sendo defendido, né? Como é que a gente está tendo representatividade? Então, a gente pode observar que, pela questão da unicidade, que no município deveria ter todas as categorias, igual Jataí, tem sindicato rural, Rio Verde, sindicato rural. Então, se a gente for analisar isso, nós temos um número baixo de sindicatos, né? Aqui, eu separei para vocês as mediações realizadas no mês 12 de 2024. Aqui vocês verem o Sul, 229, o Sudeste com 1.075, o Centro-Oeste com 130, o Nordeste com 482 e o Norte com 87. Isso é pouco, mas a gente sabe também que nós temos mediação coletiva de trabalho, tanto no Tribunal Regional do Trabalho, quanto na Procuradoria, no Ministério Público do Trabalho. Todos eles fazem mediação coletiva de trabalho, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, em 2019, nas mediações concluídas, nós tivemos 5.667 mediações concluídas no ano de 2019. Aí, como veio a pandemia, baixou esse número, né, para 1.485 em 2020 e 1.671 em 2021. Aí, em 2022, já voltou a subir um pouco, com 3.258, e 2023, 4.044, e 2024, 4.129. E agora, em 2025, a gente espera que os números aumentem ainda mais, né? Que está ocorrendo muitas mediações, principalmente no Ministério do Trabalho, então a gente espera que esse número suba mais. Aqui é um livro eletrônico que o Ministério do Trabalho disponibiliza para vocês tenham acesso a toda a legislação com relação à mediação coletiva de trabalho, né? Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar no site, né, e pegar o livro disponível, tá? Está em PDF. A gente escuta muito, às vezes, mais de trabalhadores inexperientes ou trabalhadores dizendo assim: nossa, é muito difícil, o sindicato não faz nada, o sindicato é isso, o sindicato é aquilo. A gente escuta muito isso no Ministério do Trabalho. E, na verdade, quando você vai analisar os dados, esse dado aqui é do DIEESE, feito no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Eles pegaram o montante de todas as convenções e acordos coletivos realizados no Brasil em 2023 e analisaram quais foram as cláusulas que mais ajudaram os trabalhadores. Por quê? Porque a negociação coletiva, ela vai além da legislação. Ela ultrapassa os limites da legislação e cria novas condições. Por exemplo, a gente teve notícia de um sindicato hoteleiro que conseguiu para os trabalhadores que toda vez que você abastecesse o frigobar,
o cliente pagava 10% daquele abastecimento, em cima das bebidas e do que fosse utilizado ali. E esse dinheiro seria revertido para os trabalhadores daquele lugar, né? Aqui eu trouxe para vocês 5 exemplos de boas práticas nas negociações de acordos e convenções coletivas. A primeira é essa que a empresa concede ao trabalhador um valor de R$250 para que ele faça exercício, participe de academia, né? Ele comprovando que ele está participando da academia, a empresa paga R$250 para ele como forma de incentivo à saúde, né? Para melhorar a saúde. Esse aqui, a empresa promove assistência e acompanhamento médico e psicológico presencial ou virtual, sem qualquer custo para os empregados que estejam passando por problemas mentais e emocionais. Essa é uma prática diária, né? Porque o que a gente tem são exames periódicos. A empresa faz o exame uma vez por ano e está pronto. Não, aqui eles estão dizendo assim, não, vamos manter um acompanhamento do trabalhador contínuo. A empresa deverá proceder à avaliação médica periódica com evolução do estado clínico geral, físico e psicológico dos empregados. É mais ou menos parecida, né? A empresa prestará assistência médico-psicológica a todos os empregados vítimas de acidente de trabalho, agressão ou constrangimento no exercício de suas funções, limitadas a 10 sessões ou de acordo com a avaliação do profissional competente que está acompanhando o empregado. E essa aqui é uma cláusula que vai muito além das questões trabalhistas. Ela é uma questão humana, né? As mulheres que tiverem violência doméstica vão ter o prazo de 5 dias de afastamento, né? E se elas, por exemplo, comprovarem que precisa de mais, o período é prorrogado pelo mesmo período. Seria, então, 10 dias no caso de mulheres com histórico de violência doméstica. Esse também é uma boa prática. E aqui a questão da diversidade das contratações. Por exemplo, é muito difícil você ser inserido no mercado de trabalho com 18 anos. Por quê? Eu não tenho experiência e o mercado sempre pede experiência. Então, eles colocaram aqui na indústria metalúrgica, colocaram os jovens de 18 a 24 anos e os acima de 40 anos para serem contratados dentro da qualificação, né? Tendo a qualificação, eles incentivam contratar de 18 anos a 24 para ajudar. Agora a gente vai entrar nas técnicas de mediação coletiva de trabalho. Vou pegar aqui. Aqui eu fiz uma pequena cola, né, para não esquecer meu tempo de escola. E aí a gente vai. As técnicas começam com a escuta ativa. Quando você, por exemplo, está numa mesa de negociação e aí você precisa estar muito atento ao que está ocorrendo ali, para você perceber quais são as necessidades que estão ali em jogo, né? Por exemplo, a linguagem corporal das pessoas é muito importante. Se elas estão irritadas, se elas estão debochadas, se elas estão ouvindo atentamente o que você está dizendo, ou se elas não estão nem aí. Então, tudo isso você precisa prestar atenção. A escuta ativa não é só ouvir, não. Você, por exemplo, você está olhando para uma pessoa, ela está falando com você, mas, ao mesmo tempo, a sua visão está observando todos os outros em volta, para ver se há alguma manifestação, por exemplo, de espanto, alguma manifestação de isso não é balançar a cabeça, não é verdade isso. Porque se você perceber como é que está aquele ambiente, você vai saber exatamente qual vai ser o seu próximo passo para você estar conversando com as pessoas, né?
A mediação coletiva, ela tem o mediador, eu faço parte da mediação, então o mediador ele é um facilitador, ele não interfere nas discussões, mas ele ajuda a você a se posicionar melhor, a ver melhor o que está acontecendo ali, para que o conflito seja mais fácil de ser resolvido. Então, por exemplo, quando você por exemplo, está numa mediação e estava falando da questão dos neutros, né? Por exemplo, o mediador deve ser uma pessoa neutra, não deve interferir. Deve ser um facilitador e deve ser também um que percebe as necessidades das pessoas, né? E aí nós temos várias técnicas. A escutativa é uma delas. A reorganização, deixa eu pegar aqui. O reenquadramento. O que é o reenquadramento? É você, por exemplo, você escutou o que ele disse, mas a forma como ele está dizendo não é exatamente aquilo que poderia ajudar na reunião. Você faz, fulano, você realmente está dizendo isso, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você acha realmente que é isso que está acontecendo? Então, você está fazendo o quê? Está fazendo um reenquadramento das conversas. A geração de opção. Por exemplo, você tem uma mediação, né? E aí nós temos sempre 2 pontos. Será que não existe uma terceira via que a gente poderia resolver isso? Será que, por exemplo, no caso citado aqui, foi oferecido uma terceira via, que seria numa assembleia, né, uma assembleia geral, fazer com que as pessoas verificassem se elas poderiam ficar... a discussão era o seguinte: se você tinha contribuição sindical, se as pessoas que iriam pagar essa contribuição poderiam fazer a oposição, né? Se poderiam fazer a oposição, e essa oposição de que forma seria feita? Através de e-mail ou presencialmente? Então, a questão que Goiânia estava se discutindo que seria presencialmente e que no interior seria por e-mail. E aí acontece que as pessoas lá ficaram nesse impasse. E havia essa possibilidade de, em assembleia, decidir tanto uma quanto a outra. A pessoa poderia, se tivesse uma boa justificativa, né, fazer por e-mail, mas aí não foi aceito. Então, essa terceira via não foi aceita. Outra coisa aqui que a gente tem como técnica, deixa eu ver aqui. Não, isso é isso mesmo. Nós temos vários... Por exemplo, numa reunião, dependendo do que você diga, você está colocando um julgamento moralizante, que faz com que a reunião acabe não dando certo. Eu separei para vocês alguns exemplos disso. Por exemplo, você é explorador por não aumentar o salário dos empregados. O julgamento moralizante pode fazer com que a pessoa se sinta culpada ou defensiva, bloqueando a comunicação eficaz. Muitas das vezes a reunião de mediação fica prejudicada. Eu já vi mediação encerrar por uma fala. A pessoa falou uma coisa e aí virou aquele bafafá, não, vamos encerrar essa reunião, não converso mais, justamente por causa desses julgamentos moralizantes. A negação da responsabilidade. Eu não tive escolha de não usar o IPI, foi o chefe em quem mandou. A negação de responsabilidade pode dificultar a resolução de problemas. Então, aqui, exigências. Quando você diz assim, você precisa nos dar o plano de saúde agora mesmo. A exigência pode criar resistência e bloquear a cooperação. Críticas. Você sempre trabalha mal e sem produtividade. Impacto.
A crítica pode levar a sentimento de defensividade e baixa autoestima. Então, o que você percebe é o seguinte: numa reunião, o que você tem que fazer? Você tem que ser o mais objetivo, claro, e você deve fazer observações, nunca avaliação nem julgamento. Você faz observações de forma clara e sem emitir nenhum julgamento de juízo. Observe os fatos sem fazer julgamento e interpretações. Expresse seu sentimento de forma clara e respeitosa. Às vezes, para você abrir uma reunião, você precisa também se expor um pouco, né? Por exemplo, eu vejo um menino aqui que é da área do motorista, né? Os motoristas, eles sofrem muito. Eles ficam em períodos que horas trabalhando, né? Muitas das vezes o ambiente de trabalho não tem banheiro, aqueles terminais, muitas das vezes é uma situação precária. Então, você não tem que falar dessa forma, o pessoal é coitadinho, não sei o que, não. O que você tem que falar são as necessidades das pessoas. Nós somos trabalhadores, nós temos necessidade de dignidade. Nós temos necessidade de um trabalho decente, né? E o que é um trabalho decente? É um trabalho que você exerça ele em condições que não prejudiquem a sua saúde. Então, é isso que o patrão tem que saber. Não pode ter um ambiente que o trabalhador seja prejudicado. E a questão da identificação da necessidade. Quais são as necessidades desses trabalhadores? Olha, nós temos necessidade de uniformes novos, porque é muito ruim. Por exemplo, eu lembro da reunião lá que tinha trabalhadores que estavam com a roupa toda velha, toda... Não, isso aí também é para a empresa. A empresa está tendo um visual da empresa, quando o trabalhador representa a empresa. Então, para a empresa, trocar direto o uniforme do trabalhador é uma forma também de mostrar que aquela é uma boa empresa, né? Tem um visual bom. E fazer pedidos. Quando você for numa reunião de mediação, você primeiro explique quais são as necessidades do seu sindicato. Você diga qual que é o sentimento da categoria com relação àquilo. Olha, a categoria está muito irritada. Talvez a gente vá para a greve. Talvez a gente vá fazer alguma coisa. A gente vai para a porta da empresa, a gente vai fazer algum movimento, porque as pessoas não estão aguentando mais, as pessoas não estão tendo a sua dignidade respeitada, as pessoas não estão tendo um trabalho decente. E isso a sociedade vai ver que a sua empresa não corresponde ao que deveria corresponder. Então, esse é um elemento que você deve trazer para a mesa. O segundo é você realizar um pedido. Olha, eu entendo que as empresas têm as suas dificuldades financeiras, mas até que ponto a empresa está em condições de apresentar para a gente um balanço e dizer, olha, a nossa economia está isso, está aquilo, então por isso a gente só pode dar 10%, a gente só pode dar 5%, porque na maioria das reuniões eles não apresentam. Então eles falam que está ruim, falam que não tem condições de pagar, mas eles não demonstram em dados, né? Eu preciso de dados. Então, o que a gente quer? A gente quer objetividade. A gente quer que você traga os dados e diga assim, não temos condições realmente e tal. Aí fala, não, então é assim, então eu vou, né? Vou chegar a um consenso, vou resolver esse conflito. Essa é uma história que eu gostaria de contar para vocês. É a história de um bêbado. É a história do bêbado? Não, acho que é a história da largatinha, ainda estou nessa parte. Era uma vez uma largatinha, muito fraquinha, muito lentinha, que estava no meio de um monte de outras largatas mais fortes, né? E aí passou um homem e viu aquela largatinha e começou a elogiar ela.
Nossa, você é uma largata muito forte, você é uma largata muito bonita, você isso, você aquilo. E depois ele foi embora. Passado algum tempo ele voltou e todas as outras largatas tinham se tornado borboleta, menos aquela que ele elogiou, que estava ali ainda fraquinha, né? Por quê? Porque ela se sentiu tão com autoestima, tão empoderada de ser largata, que ela preferiu não se tornar borboleta.